Muito bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a Emily e o Rafael fizeram 11 anos de casados ontem. Uma grande salva de palmas para eles. Os trigêmeos vêm a caminho. Estou a sentir entusiasmo no Rafael e não tanto na Emily. Não tanto na Emily. Trigêmeos é a nossa oração para vocês. E a nossa profecia. Agora, e se é isso mesmo agora? E se fossem trigêmeos agora assim? Bem, eu até estou a profetizar que ela está grávida. Não faço a mínima ideia de nada, não é? Senão depois no final começa-me tudo a perguntar, não sei o quê. Se acontecer alguma coisa... Se isto começar a falhar, digam-me só o que é que eu preciso de fazer. Se troco de microfone, se não, está bem? Para não ficarmos aqui depois muito tempo. Eu gostava que vocês abrissem em Atos, versículo 12. Atos capítulo 4 e versículo 12. Tão bom nós estarmos na presença de Deus. Eu não sei se vocês concordam comigo ou se vocês tiveram essa percepção, mas tem sido tão bom esta manhã sentir mesmo a presença de Deus na nossa vida. Neste lugar, sentir e perceber, não é apenas um sentimento, é alguma coisa mesmo palpável de que Deus está mesmo na nossa vida, neste lugar, e Ele tem coisas absolutamente lindas para todos nós e para nós como igreja. Muito obrigado, esta equipa fantástica de som. Então diz assim, Atos capítulo 4, versículo 12, quem já abriu diz amém. Amém, foi assim um amém sólido. Então nós vamos ler. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Eu vou ter que ler isto outra vez. Diz assim, e não há, aliás, vamos ler juntos, todos juntos, está bem? Bora lá, 1, 2, 3. E não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Vocês sabem, este texto, eu até o publiquei durante a semana, este texto bateu forte no meu coração esta semana. Eu estava a ler, eu estava-me a começar a preparar, abri a Bíblia, tinha alguma coisa no meu coração e de repente eu deparo-me com este texto e este texto bateu tão forte no meu coração. E deixem-vos dizer que foi como uma espécie de um abraço de Jesus à minha vida. Mas aquele abraço forte em que Jesus nos está a relembrar do quanto Ele nos ama. Do quanto a lembrar de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele pode fazer e ser na nossa vida. Então foi um momento tão especial. Eu estava no Starbucks, que eu costumo dizer que é um dos meus escritórios onde eu trabalho, onde eu muitas das vezes me preparo. E eu estava lá e naquele momento o amor de Deus constrangiu o meu coração, mudou coisas na minha vida e foi absolutamente fantástico mesmo estar ali com Jesus. E houve algumas questões que eu comecei a colocar e a lembrar-me depois deste abraço de Deus através da sua palavra à minha vida. Foi o seguinte, quem é que é Jesus? Uma das questões foi estas. Quem é que é Jesus ou o que é que Ele tem para que eu de facto precise dEle? Outra questão foi que necessidade é que eu tenho de facto de Jesus? E outra questão, e a última, que é o tema da minha mensagem, é porque é que eu preciso de Jesus? Porquê é que eu preciso de Jesus? Porquê é que nós precisamos de Jesus? O que é que Jesus tem que é de facto tão extraordinário e tão importante para que toda a humanidade precise da pessoa de Jesus na sua vida? Em primeiro lugar, eu gostava de ver com vocês 3 coisas. A primeira coisa é, eu preciso de Jesus porque eu preciso de salvação. Eu preciso de Jesus porque eu preciso de salvação na minha vida. Eu necessito ser salvo por Deus. Tu não estás aqui por acidente. E eu acredito que quando Deus trouxe esta palavra ao meu coração, Deus não estava a trazer esta palavra por acaso. Há pessoas que precisam de ser relembradas disto, tal como este abraço de Jesus na minha vida. Tu não estás aqui por acidente. Tu foste colocado nesta terra por Deus, por uma razão.
Deus sabe aquilo que faz. Às vezes nós não sabemos aquilo que nós fazemos, mas Deus sabe aquilo que Ele faz. E é um facto que Deus te ama e que a maior alegria da nossa vida, da minha vida, da tua vida, vem de nós conhecermos Jesus e de saber que Ele está connosco todos os dias. Esta é a maior alegria da nossa vida. Este é o maior privilégio que nós temos. O melhor da vida é nós conhecermos a Cristo e de experimentar esta alegria que só Ele nos pode dar. Um dia o próprio Jesus afirmou o seguinte: eu vim, João 10:10, eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, de uma forma abundante, de uma forma em que parece que nós estamos numa piscina e que nós estamos completamente, ou nos podemos completamente mergulhar naquilo que é a graça de Deus para a nossa vida, com todas as dificuldades que estão inerentes a esta vida com Cristo. Mas a vida com Cristo é uma vida, diz a palavra de Deus, diz o próprio Jesus, é uma vida abundante, cheia de riqueza, no meio de tanta dificuldade à nossa volta. Isto fez-me lembrar a nossa filha Sofia. Pronto, basicamente todos eles funcionam mais ou menos da mesma maneira, todos saíram do mesmo sítio, não é verdade? E então há características em comum. Foi muito agressivo esta imagem? Foi? Ok, pronto. Eu depois registro e para a próxima eu tenho mais cuidado. Mas eu lembro-me de que, eu penso que era a Sofia, pelo menos a probabilidade de ter sido ela é grande, em que ela chegava com toda aquela energia ao pé de mim e punha-se assim: pai, eu quero uma bolacha. Pai, eu quero uma bolacha. E punha-se literalmente assim, filha, eu quase que começava com ela. E estávamos os dois. Então vou-te buscar uma bolacha. E aquilo era uma coisa que fazia aflição. E às vezes no meio de um stress do dia-a-dia, de coisas a fazer, eu estava a olhar para ela e eu, filha, isso ainda me está a deixar mais nervoso. Filha, por favor, para. E ela, ok, está bem, eu paro. E eu, mas não, tenta parar literalmente. E de repente, ouçam isto. Havia um ponto aqui, aquilo era pela insistência, era a técnica da insistência. Então eu dava-lhe uma bolacha e ela, obrigado, pai. E de repente, posso outra? Posso duas? Não, posso duas. Ou seja, ela ainda nem tinha começado a comer a primeira e ela já queria a segunda bolacha. Era uma coisa absolutamente impressionante, porque ela sabia, e ouçam isto, porque ela sabia que haviam bolachas e ela ia descobrir mesmo que a gente a escondesse, não é? E também por isso ela existia, ou seja, ela sabia que haviam bolachas e também por isso ela insistia e ela alimentava uma expectativa. E isto aqui já sou eu a fazer a minha análise psicológica, não é? Ela alimentava aquela expectativa que a fazia não apenas pedir uma bolacha, mas ela poder não apenas pedir uma, mas pedir duas. E tentar pedir a terceira, e tentar pedir a quarta, e tentar pedir a quinta, e por aí fora. Vocês sabem, o problema connosco é que nós ignoramos, e muitas das vezes nós continuamos a ignorar Deus. Com toda a vida abundante que Ele tem para nós. Não é uma questão dele esconder as bolachas, dele as ter num armário, num sítio em que nós vemos. Não. Ele quer que nós possamos, imaginem a igreja inteira, que sejamos como a Sofia, dá-nos bolachas. Imaginem a igreja cheia, dá-nos bolachas. Era estranho, mas era bom. E Deus a fazer bolachas no forno para todos nós e a fabricar. Mas aliás, tudo isso está disponível para nós. Aquilo que nos falta é sermos como uma criança, como a Sofia e tantas outras, que de uma forma natural e tão insistente, porque é aquilo que elas querem, é aquilo que elas desejam, de coisas tão simples. E Deus deseja ver essa sede e essa vontade no nosso coração de nós procurarmos quem Ele é. Nós podemos procurar a vida que Ele tem. O problema connosco, que eu volto a referir, é que nós ignoramos e muitas das vezes continuamos a ignorar Deus, a ignorar a vida abundante que Ele tem para nós, a ignorar a sua voz na nossa vida, a ignorá-lo e a tornarmos persistentes em seguir o nosso próprio caminho. E como resultado disso,
nós separamos-nos de Deus. Nós ficamos longe de quem Ele é. E sabe o que é que a Bíblia chama a isso? A nós ignorarmos Deus? A sermos persistentes no nosso próprio caminho? A Bíblia disse que isso é que é o pecado. O pecado é nós ignorarmos Deus. A Bíblia chama isso de pecado, e ouçam isto, e a maior necessidade do ser humano é ter os seus pecados perdoados e ser limpo desse mesmo pecado. Esta é a nossa maior necessidade. E é isto que o ser humano não consegue entender. Quando muitas das vezes tem tudo aquilo que podia ter, mas falta qualquer coisa. Porquê? Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E a ausência desse relacionamento, o nós continuarmos a ignorar Deus e a querermos persistir no nosso próprio caminho, muitas das vezes até depois de o conhecermos. Muitas das vezes até depois de nós entregarmos a nossa vida a Ele. Nós sentimos necessidade que falta algo. Porquê? Porque nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos que Ele seja abundante na nossa vida. Mas então, se de facto pecado é nós ignorarmos dele e a nossa maior necessidade do ser humano é os nossos pecados serem perdoados, é nós sermos limpos, então como é que nós podemos fazer com que isso aconteça? Simples, mas para Deus não foi assim tanto. Porque levou a entregar o seu próprio filho. Bem, em primeiro lugar, só dizer isto, e ainda estamos no primeiro ponto, só dizer que só o Deus o pode fazer, porque só Ele pode perdoar o nosso pecado. Não há mais ninguém. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Há muitas teorias, há muita coisa que tem sido dita, que tem sido falada, mas a palavra de Deus é clara. Só em Jesus há perdão dos pecados e há salvação. Só em Jesus. E Ele tornou isso possível. Deus tornou isso possível enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo por cada um de nós. Através da sua morte na cruz, Jesus carregou sobre Ele o julgamento que eu e tu merecíamos. E Ele fez isso não por um favor a nós. Ele fez isso por amor a nós. Jesus salvou-nos porque nos ama. Jesus tornou a salvação possível para mim e para ti porque Ele te ama. Ele ama-te. Joel, Jesus ama-te. Débora, Jesus ama-te. Vítor, Jesus ama-o. Maria João, Jesus ama-o. E por aí fora, todos vocês, Jesus ama-te. Tu não estás nesta terra ao acaso, mas tu estás por uma razão. E através da sua morte na cruz, Ele carregou aquilo que era um julgamento que era nosso, mas por amor Ele levou esse julgamento sobre Ele. Ele ama-nos a esse ponto. Em segundo lugar, eu preciso de Jesus. Porquê? Porque eu preciso de direção e sabedoria. Eu preciso de direção e sabedoria na minha vida. Muitas das vezes eu não sei dirigir bem a minha vida. Muitas das vezes eu não tenho sabedoria para dirigir a minha vida. Mas Deus direciona-nos e Deus dá-nos sabedoria. É interessante que esta semana eu inscrevi, é uma espécie de newsletter em que depois enviam aquele e-mail que nós até pensamos que é personalizado porque estavam só a pensar em nós, em que começa Tiago, vírgula, e depois continua. Mas é de um pastor muito conhecido, pastor de ensino da Hillsong na Austrália, Robert Ferguson. Então semanalmente eu recebo um e-mail dele que é especificamente para quem prega a palavra de Deus e por aí fora, que é uma área que ele quer investir muito a nível mundial. Então esta semana eu recebi um e-mail dele que contava a seguinte história e eu gostava que vocês ouvissem esta história. E ele diz o seguinte, é um testemunho pessoal dele. Há muitos anos atrás eu fui a uma igreja especificamente para ouvir um pregador muito conhecido. Sem que eu soubesse, um outro pregador que eu não conhecia subiu para pregar. E eu fiquei frustrado. Eu consigo imaginar o ponto dele. Foi com a expectativa e de repente, afinal, não era quem ele queria ouvir, era outra pessoa que ele não conhecia. E mais frustrado ainda fiquei, diz ele, quando esse pregador mencionou o tópico que ia falar, a parábola do bom samaritano. Ele disse, a minha expectativa tinha sido ouvir uma grande pregação acerca de um tópico novo. Quando ele começou a falar, eu não gostei do estilo dele, diz ele. Ou seja, tudo estava errado na cabeça dele.
Mas foi quando o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Eu tinha posto a minha confiança no pregador e não em Deus. E ele diz o seguinte: falhei em honrar a palavra de Deus e fui arrogante o suficiente para achar que conhecia muito bem aquela parábola do bom samaritano. A verdade é que aquilo que ele pregou aquela manhã foi brilhante. E ele diz: e eu passei o dia arrependido da minha atitude e postura, e esse episódio mudou radicalmente a minha maneira de pensar e a minha vida. Enquanto pastor, enquanto filho de Deus. Ele disse: eu decidi não ter nenhum pregador favorito, nenhuma passagem bíblica favorita e nenhum estilo de pregação favorito. Em vez disso, eu decidi ouvir cada pregação, ler cada versículo como se Deus estivesse a falar diretamente comigo. E ele, no final do e-mail, ele coloca as seguintes questões, extremamente pertinentes para a nossa vida. Para a minha vida foi: tens as tuas preferências, limitado a tua capacidade de receber ou disponibilidade de receber a palavra de Deus? Outra questão: tens sido crítico no estilo de pregação e falhado em ouvir a mensagem que tem sido pregada e que Deus te quer comunicar? E a terceira questão que ele coloca é: tens livros favoritos na Bíblia que te estão a inibir de ler outros livros na Bíblia? Vocês sabem, quando eu li este testemunho, eu pensei para mim que a palavra-chave nesta história é esta: é arrogância. Ele próprio destacou e assumiu isso. A palavra-chave nesta história é arrogância. E quando eu estava a refletir sobre isto, eu pensei o seguinte: eu creio que por vezes nós podemos estar a ser arrogantes para com a voz de Deus que nos chega através de uma pregação, da leitura da Bíblia em nossa casa, de uma oração. Podemos estar a ser arrogantes relativamente às músicas que nós cantamos, de um conselho que nos é dado, de uma chamada de atenção, de uma palavra de encorajamento, em que isso está a ser voz de Deus na nossa vida e nós estamos a ser arrogantes para com isso. E nós precisamos de Jesus porque nós precisamos da sua direção e sabedoria na nossa vida. E muitas das vezes Deus está a querer trazer direção e sabedoria à nossa vida, e a nossa arrogância está a ser bloqueio à voz de Deus na nossa vida. Então, hoje, se calhar é tempo de nós olharmos para dentro de nós e perceber o que é que está a ser de bloqueio àquilo que Deus está a querer transmitir. Nós precisamos de escutar e de realmente ter ouvidos para escutar aquilo que Deus nos está a dizer e permitir que de facto Cristo seja direção e sabedoria na nossa vida. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 10 diz o seguinte, e eu gosto da palavra de Deus porque ela, naquilo que é essencial e básico para a nossa vida, não há áreas cinzentas, ela é totalmente clara. E diz o seguinte: meu filho, Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 10, diz o seguinte: meu filho, se aceitares as minhas palavras e seguires com vontade os meus preceitos, com os teus ouvidos atentos à sabedoria e o teu coração aberto para o entendimento, se pedires, lembram-se da história das bolachas? Inteligência e entendimento com todo o teu coração, se a procurares, quem procura a prata, se a buscares como um tesouro escondido, então, ou seja, dessa forma, compreenderás o que significa respeitar o Senhor e chegarás ao conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria e dele procedem o saber e o entendimento. Ele reserva a sua ajuda para os íntegros e protege os que vivem com retidão, cuidando dos que se conduzem com justiça e dirigindo os passos dos que lhe são fiéis. Assim compreenderás o que são a justiça e a retidão, o equilíbrio e os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no teu coração e experimentarás a doçura do saber. Pá, pessoal, a palavra de Deus é assim uma coisa absolutamente extraordinária. É que é só abrir e ler. Isto nem precisa de comentários. E esta doçura deste conhecimento daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, que nós conhecemos quem Cristo é, que nós experimentamos o seu amor e que nos deixamos deliciar pelo seu abraço na nossa vida.
pelo seu amor na nossa vida. Então, claro, precisamos de Jesus porque precisamos de salvação, precisamos de Jesus porque precisamos de direção e sabedoria. E nós precisamos de buscar isso como uma Sofia pé de bolachas. Salmos 86, 11 diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga fielmente. Dirige, porque eu preciso disso. Deus, eu não quero mais ser eu a dirigir. Eu não quero mais. Aqueles momentos, eu não sei se já se passou com vocês, em que nós choramos baba e ranho e dizemos: Deus, eu tanta vez fiz isso. Eu prometo que eu não volto a fazer. E depois, passado para aí 1 ou 2 dias, parece que eu me esqueci de tudo aquilo que eu disse. Eu cheguei à conclusão que não valia a pena estar a fazer muitas promessas. Mais do que promessas, Deus quer é ver aquilo que realmente eu estou disposto a fazer. Mas tantas das vezes, quando nós começamos a entrar neste mindset e a absorver isto na nossa vida, nós estamos para fazer alguma coisa e de repente vem à nossa mente: lembra-te da minha palavra, lembra-te de quem eu sou, e nós corrigimos aquilo que estávamos para fazer e literalmente nós mudamos a nossa decisão. Porquê? Porque existe de facto vontade de nós podermos ir na direção ou deixar que Deus dirija a nossa vida de forma a honrar. Eu gosto desta expressão: dirige o meu coração para que honre o teu nome, para que eu possa honrar o teu nome. Os amenos ficaram em casa. Em terceiro lugar, eu preciso de Jesus na minha vida. Em terceiro lugar, porque eu preciso de santificação. Uou! Que palavra! Santificação. O que é que isto significa para nós? Santificação, basicamente e resumindo, é a forma pelo qual os filhos de Deus, ou seja, todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo, santificação é a forma pela qual os filhos de Deus, todos eles, se aperfeiçoam à semelhança de Deus. Isto é santificação. Isto é viver em santidade. Ou seja, podemos quase que dizer que qual é que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus primária para a tua vida, ainda que Ele tenha coisas específicas para te usar, para fazer contigo, para te levar a algum sítio, é esta: é que tu sejas transformado à imagem do Pai diariamente. Esta é a vontade de Deus para a vida daqueles que lhe pertencem. É quando eu me separo. Porquê? Porquê é que eu preciso de santificação? Porque é quando eu me separo do pecado e me dedico completamente ao reino de Deus que eu começo a viver em santidade. Que eu começo de facto a viver aquilo que é o ideal de Deus para a minha vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: procurem viver em paz com toda a gente e em santidade. Porque sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Então como é que eu posso querer desejar um lugar no céu se eu não estou disposto a viver a vida que Ele tem para mim? A vida que de facto lhe agrada. Se eu o amo, então é isso que Ele quer. Levítico 11:44 diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Então comportem-se, diz o texto, como pessoas santas, ou seja, separadas. Que não vivem mais de acordo com a vida que tinham antes de mim, mas que agora vivem uma vida de acordo com aquilo que é o ideal de mim para vocês. Então comportem-se como pessoas santas, porque eu sou o quê? Santo. E sabem como é que continua o versículo aqui em Levítico? Em Levítico, esqueçam, pronto, a gente ri. Em Levítico, sabem como é que continua o texto? Diz assim: e não se sujem. E não se sujem. Mudem o vosso comportamento e não voltem a fazer o mesmo. Não deixem que a vossa alma e o vosso coração se sujem novamente. Não deixem que as impurezas, ainda que muitas das vezes isso vai acontecer, fiquem lá dentro. Eu agora tenho uma piscina de 4 metros. Não tenho. Isso ali é com os pereiras de 4 metros. É com eles. E eles até estão a pensar em abençoar toda a malta que tiver disponibilidade em lá ir a casa e poderem... Sim, pronto. Mas eu agora tenho uma piscina. A minha mentora das piscinas foi a Débora Santos, que já tem uma há mais tempo. E uma das coisas que acontece é que a água tem que ser filtrada. Nestas piscinas não há hipótese. Senão a gente ali a meter não sei quantos litros todos os dias não ganhávamos para isso. Não é? Tinham que aumentar o meu ordenado. Mas... então nós começávamos, temos que filtrar a água, temos que pôr o filtro e tudo isso, mas há uma coisa que é verdade: por mais horas que nós possamos estar a filtrar a água, há sempre impurezas que lá vão ficar.
Então, nós não estamos a falar de que nesta terra nós vamos ter uma vida sem impurezas no nosso coração. Mas aquilo que é importante destacar nesta santificação da nossa vida é o seguinte: é a intenção e a necessidade que precisa de existir em querer procurar viver assim. É isto que estes textos nos dizem. E não se sujem, ainda que muitas das vezes continue a haver sujidade dentro de vocês. Mas não se sujem. A mesma coisa que aquela mulher que estava a ser ou ia ser apedrejada, assim é que era, em que foi trazida e à frente de toda uma população, diz, não, ela é uma mulher que foi apanhada em adultério e tudo e por aí fora, e usaram aquela mulher, uma coisa ridícula, para poderem chegar até Jesus e poderem condená-lo. E Jesus trocou as voltas. Jesus era um mestre mesmo daqueles, como não há outro. E ele vira-se e pergunta assim, quem não tem pecado na sua vida, que seja o primeiro a atirar a pedra. Foram-se todos embora e ficou aquela mulher. Sabe o que é que eu aprecio nas palavras de Jesus? É que ele virou-se para ela e não disse, olha, esquece, tu não fizeste mal, quer dizer... E às vezes nós como igreja também podemos ter um bocadinho esta postura de, para tentar aligeirar, nós dizemos que não foi a postura de Jesus, e nós já vamos concluir essa parte, mas nós podemos começar, tu também não fizeste nada de grave, não é? Só traíste, ou só fizeste isto, ou só fazes... E porquê? Porque a nossa tendência parece que é não perder as pessoas. Termos medo de perder as pessoas. Mas ouçam, nós não podemos ter medo de confrontar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é claro. A palavra de Deus é pura e por si só ela é um confronto ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de pensar que nós tínhamos antes de Cristo. Ela vai nos confrontar como um espelho para nos mostrar que está sujo aqui, que se calhar o cabelo não está tão bem, que se calhar a t-shirt está do avesso que eu não me tinha apercebido. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Para quê? Para nos santificar. Porquê é que a palavra de Deus faz isso? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o interesse de Deus não é tornar-nos robôs daquilo que Ele quer, programados, não. É porque Ele nos ama, dar-nos a oportunidade de um dia estarmos para sempre com Ele na eternidade. E nós podemos cantar juntos e cantar os nossos originais lá no céu. Amém! Traduzidos para as línguas dos anjos e tudo isso. E vai estar o Marcos Neves a traduzir para as línguas dos anjos. É ele que está encarregue dessa parte, por isso não se preocupem. Ele vai fazer isso. De acordo com a Bíblia, a santificação só é possível de duas formas. Através da palavra de Deus, diz em João 17:17, faz com que te sirvam pela verdade. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação só é possível na nossa vida de duas formas. A primeira é ler a palavra de Deus. Mas não sejas arrogante quando a leres. Escuta a palavra de Deus, mas não sejas arrogante quando a escutas. Ouve os conselhos que Deus te dá, as ferramentas que são colocadas nas tuas mãos, para tu cresceres nele, mas não sejas arrogante quando tu ouves esses conselhos e recebes essas ferramentas. Através da palavra de Deus nós somos santificados. Segundo lugar, que é a segunda forma em que nós somos santificados de acordo com a Bíblia, somos santificados mediante o sangue de Cristo. A Bíblia diz que só o sangue de Cristo, juntamente com a palavra dele, podem purificar a nossa vida e santificar a nossa vida. Diz em 1 de João 1:7, ao contrário, eu estou mesmo a concluir, ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Vocês já pensaram o pormenor da palavra de Deus? Sandra, já pensaste neste detalhe? Tita, Nelson, Emily, Rafael, Judite, todos os outros. Todos os que estão na sala. Diz que o sangue de Jesus purifica de todo. Não é de algum, mas é de todo.
Deus não faz as coisas pela metade. Quando Deus faz, Ele faz. Quando Ele santifica, Ele santifica. Quando Ele muda, Ele muda. Quando Ele transforma, Ele transforma. Às vezes há uma arrogância dentro de nós que impede aquela resistência. Não. Deus está a usar vozes à volta no sentido de encorajar, de trazer palavra, de trazer e encorajar a mudança de vida. E nós, sim, é verdade, mas eu tenho a minha cena. Eu tenho aqui o meu estilo, eu vou... E somos, sem nos apercebermos, estamos a ser orgulhosos, arrogantes para com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não estamos a conseguir ver aquilo que está por detrás de tudo aquilo que Deus quer fazer. E se calhar é por isso que tantas vezes a Bíblia usa determinadas expressões, mesmo utilizando a imagem de um véu que muitas das vezes é removido para que nós possamos ver tudo aquilo que de facto é a vida que Deus tem para nós. Acima de tudo, estes textos, e eu volto a reforçar, apontam para uma intenção e para uma necessidade de um novo estilo de vida. Há uma vida antes de Jesus e há uma vida depois de Jesus. E nós precisamos de desejar intensamente como as crianças desejam, ou como uma criança deseja bolachas, doces, chupa-chupas, seja o que for. Nós precisamos de ser naturais e espontâneos na nossa busca por Deus e no desejo de vivermos uma vida que lhe agrada. Uma vida separada para Ele. De que forma? Longe do pecado e dedicada completamente por servir o reino de Deus. Vocês sabem, a minha vida sem Jesus é um fracasso. A tua vida sem Jesus será um fracasso. De que é que serve tu ganhares tudo nesta terra e perderes a tua alma? De que é que serve tu conseguires ter o maior sucesso em tudo aquilo que tu empenhaste para fazer e permitires que a arrogância que muitas das vezes existe nos afaste de Deus e que faça com que a nossa alma se perca? É interessante que naquele texto em Hebreus, quando 12:14, se não estou em erro que eu disse, é interessante que há ali um pormenor que no mesmo texto que sem santidade ninguém verá o Senhor, começa com uma coisa: vivermos em paz com todos, com os outros. Como igreja, eu acho que há uma união que precisa de existir. Eu acredito que muitas das vezes há um ego que precisa de ser quebrado. Eu falo por própria experiência. Coisas que nós precisamos de deixar cair. Coisas que precisamos de deixar para trás. Às vezes nós confundimos-nos com essas coisas e achamos que aquilo que realmente está a ser duro de carregar são coisas que de facto não têm problema. Mas nós achamos que são essas coisas porque há lixo ainda dentro de nós que faz com que nós vejamos essas coisas novas diante de nós como um problema, mas não são. Às vezes é lixo que nós estamos a acumular já há muito tempo e que afeta a nossa perspectiva, a nossa visão sobre aquilo que é novo. E isso às vezes cria desconforto, mas Deus quer trazer novidade para nós. Não porque é novo e nunca ninguém experimentou antes, mas porque se calhar vai ser novo para mim, vai ser novo para ti. Mas quando olhamos à nossa volta percebemos que houve tanta gente que se calhar andou a dada altura também com os seus olhos tapados, mesmo depois muitas das vezes de entregar a sua vida a Cristo, que continuam a ser persistentes no seu estilo de vida longe dele. E Deus tocou a vida deles, eles foram humildes para aceitar aquilo que Deus tinha para a vida deles e eles perceberam que a vida sem Jesus seria um fracasso. Porque de que é que serve nós ganharmos tudo na vida e perdemos a nossa alma? Eu preciso de Jesus, porque eu preciso de salvação, porque eu preciso de direção e sabedoria e porque eu preciso de santificação. Nós precisamos de Jesus, tu precisas de Jesus. E nós sabemos que o Espírito de Deus está a falar a nós.
Nós sabemos que o Espírito Santo está a falar ao nosso coração nesta manhã. Nós sabemos que a palavra de Deus está a falar à nossa vida. Não vamos tentar meter isto para trás das costas, mas nós sabemos que o Espírito está a querer limpar, está a querer lavar, Ele está a querer redirecionar e dar sabedoria, Ele está a querer santificar e Ele está a querer salvar. Nós precisamos de Jesus. E de centrar a nossa vida nele.